Boa tarde a todos. Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Registro com muita alegria a visita aqui no Parlamento Catarinense da Câmara de Vereadores Mirins de Indaial. Responsável, a senhora Maria Helena Tais. São 14 alunos. Sejam todos bem-vindos a esta casa. Peço ao secretário, deputado Lércio Schuster, para que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, antes de ler a ata da sessão anterior, eu queria também cumprimentar e registrar aqui a presença dos nossos amigos da minha cidade de Timbó, o Renato Renner e também o Sérgio Hoffmann, e cumprimentar com muito carinho também os alunos e professores, alunos mirins aí da Câmara de Vereadores da cidade de Indaial. Ata da 62ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 9 de julho de 2019. Presidência, deputados Júlio Garcia e Mauro de Nadal. Secretarias, deputados Padre Pedro Baldissera, Altair Silva e Nilson Berlanda. Às 14 horas do dia 9 de julho do ano de 2019, nesta cidade de Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo um quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Padre Pedro Baldissera, segundo secretário, para proceder à leitura da ata da sessão anterior, que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu-a por aprovada. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações. Ocupar a tribuna os senhores deputados Altair Silva, Maurício Skudlark e a senhora deputada Luciane Carminati. Grande expediente. Neste horário destinado aos partidos políticos, ocupar a tribuna os senhores deputados Ivan Nats, bloco PP, PSB, PRB e PV, doutor Vicente Caro Preso, bloco Social Democrático, Fabiano da Luz, PT, Valdir Cobalcini, MDB e Márcios Machado, Bloco Social Liberal. Ato contínuo. O senhor presidente suspendeu a sessão até às 16 horas. Reaberta a sessão, o senhor presidente adentrou no próximo horário. Ordem do dia. O senhor presidente deferiu os requerimentos números 783 a 799/2019 e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações números 934 a 955/2019. Na sequência, o senhor presidente, por solicitação do senhor deputado Ivan Nats, com a aquiescência dos líderes dos partidos, suspendeu a sessão a fim de que o senhor prefeito do município de Luiz Alves, Marcos Pedro Weber, fizesse uso da palavra para divulgar a 30ª Festa Nacional da Cachaça. Mantendo a sessão suspensa, o senhor presidente concedeu a palavra ao senhor secretário de Cultura e Turismo do município de Nova Trento, Salvio Osmar Tonini, para que fosse divulgada a 26ª Festa Encanto Trentino. Ato contínuo, o senhor presidente reabriu a sessão e anunciou o próximo horário. Explicações pessoais. Fez uso da tribuna o senhor deputado Bruno Souza. Nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra, ordinária, para o dia seguinte no horário regimental. Para constar, eu primeiro, secretário, lavei a presente ata. Senhor presidente, essa é a ata da sessão anterior. Dou por aprovada a ata que acaba de ser lida. Solicito a assessoria para que proceda à distribuição do expediente. Breves comunicações, pelo tempo de até 10 minutos, com a palavra o deputado Vicente Caro Preso. Senhor presidente, senhores deputados, as pessoas que nos ouvem e pessoal da Câmara de Vereadores Mirim de Indaial, as nossas saudações. Tenho grandes amigos lá em Indaial, me lembro do Luiz Carlos Henkels, que vocês devem saber quem é, ali do Encano Baixo, que é o cara que mais estuda trem antigo, as locomotivas no estado, né? E que dividia a carteira do Colégio Santo Antônio comigo durante 3 anos lá.
Então, um abraço para ele e um abraço para vocês, as suas escolas. Mas eu estou aqui para comentar uma situação, senhor presidente, de falar da terceira morte de pessoa com gripe A em Jaraguá do Sul, H1N1, sendo que uma morte ainda que não foi computada, porque não se terminou ainda a investigação, foi a terceira pessoa da mesma família, o pai, a mãe e a filha. A mãe e a filha faleceram e o pai também faleceu, mas ele faleceu antes que fosse resgatado, enfim, que fosse para o hospital. Então, é uma situação que alguns municípios vêm computando. Então, são mortes extremamente sofridas, porque existe uma situação clínica da pessoa não poder respirar, é uma síndrome da angústia respiratória do adulto. Então, a pessoa, mesmo que consciente, ela acaba não conseguindo trocar oxigênio com o meio ambiente e tem realmente uma dificuldade muito grande. Segundo o boletim da DIV, da Diretoria de Vigilância Epidemiológica, divulgado nesta segunda-feira, outras 19 mortes foram registradas pela gripe A e B no estado de Santa Catarina. E 199 pessoas tiveram contraído a doença esse ano no estado. Então, 19 foram as mortes, 199 foram os casos registrados em todas as regiões do estado. Então, em Jaraguá do Sul, cidade onde eu resido, o município registrou 5, com 3 mortes. A queda nos índices de cobertura de vacinas preocupa as autoridades de saúde do Brasil desde 2016, pois tem provocado o retorno de doenças já erradicadas ou controladas no país, como é o caso do sarampo. Então, ali é o típico doença que aumenta o seu índice ou reaparece devido à migração, no caso da Venezuela. Inúmeras pessoas vieram para cá, milhares de pessoas, e de pessoas sem cobertura vacinal. E, por uma razão ou outra, trouxeram esse vírus que está circulando no Brasil. Isso fez com que a saúde pública do Brasil, que tinha o país considerado como livre de sarampo, voltou a estaca zero. E, novamente, homens e mulheres até os 49 anos, do 0 aos 49 anos, têm que procurar para se vacinar. As pessoas, é lógico, que não foram ainda vacinadas. Certamente, em algum momento, alguém já deu uma dica ou informação sobre saúde. É a coisa mais comum, você vai num lugar ou outro, tem alguém sempre dando um palpite sobre saúde. Há um tempo, as chamadas receitas da vovó eram compartilhadas para ajudar quando tínhamos algum problema de saúde. Toma camomila, toma não sei o que e tal, para ver se cede essa febre, cede essa dor de barriga, amarra um negócio na cabeça e tal. Enfim, com a modernidade, a internet tem surgido como um local de busca e informação sobre as doenças e a saúde. E assim como algumas receitas da vovó, que eram boas, e outras nem tanto, pois não tinham nenhum nexo, a internet também ela tem os seus perigos. O avanço das chamadas fake news, ou notícias falsas, trouxeram riscos e problemas para a saúde da população. Uma das áreas que vem sofrendo com as fake news é justamente a vacinação, já que, por conta de informações errôneas, pais estão deixando de vacinar seus filhos e criando movimentos anti-vacina. Você já deve ter recebido alguma mensagem ou visto alguém comentar que a vacina da gripe causa a gripe, ou que a vacina tríplice viral, que protege contra o sarampo, cachumba e rubéola, estaria provocando o aumento do número de casos de autismo. Informações totalmente erradas que causam sérios problemas. Queria que o pessoal de apoio passasse umas imagens no telão para as pessoas que estão acompanhando sentir o que está acontecendo. Eu já toquei nesse assunto, mas volto a tocar.
Pode. Então, pare um pouquinho ali, vacina causa autismo, né? Então, tem gente que tem a coragem de colocar isso para as pessoas irem atrás ainda, se informar, colocar fonte bibliográfica falsa. Próximo. Então, esse é o grande problema que nós estamos. Olha aí, ó, não existe vírus H2N3 no Brasil. É um absurdo que teve épocas, teve anos aqui, em 2017, por exemplo, em que esse era o vírus mais frequentemente causador da gripe A, aqui, por exemplo, aqui em Santa Catarina. Próximo. Ok. É extremamente importante que saibam isso, porque é contraproducente. Isso vai contra tudo que é pesquisa, isso vai contra a ciência, e isso vai contra a saúde de cada um de nós. Então, doenças que já podiam ter sido erradicadas com esse tipo de notícia só vêm a criar mais e mais problema. Então, aqui fica o alerta. O Brasil, como eu disse ainda há pouco, perdeu o selo de país livre do sarampo, voltando a registrar, em muitos casos, optar por não vacinar as crianças, ou no caso dos adultos, e não fazer a vacina, traz riscos não só para quem não a fez, mas para toda a população. Eu vou repassar alguns itens aqui, alguns dados oficiais. O Brasil, até 24 de junho, 18 estados e o Distrito Federal conseguiram vacinar, chegar até 90% do público-alvo. Isso no caso da vacina contra a gripe, ou seja, mais de 53 milhões e meio de pessoas dos grupos prioritários buscaram os postos de saúde. E Santa Catarina, né, nós não, depois de muitos anos ponteando como o estado que mais conseguiu vacinar, nós chegamos a 87,05%, e a meta, como eu disse, é de 90%. Então, são uma série de fatores que nos trazem uma preocupação muito grande, pois tem a hepatite, o caso da hepatite altamente negligenciada, tem o caso do sarampo também, extremamente esquecido, da coqueluche, várias doenças que não existiam voltam a preocupar. Isso tudo são gastos e um desvio da atenção da saúde pública que poderia estar cada vez mais à frente. Mas saúde tem disso e a nossa vida tem disso, mas, acima de tudo, nós temos que acreditar na ciência. Por isso é importante, cada vez mais, reforçarmos essa nossa educação em saúde, fazer com que, lá na ponta, nos postos de saúde, onde se resolve, ou que se tem que resolver, mais de 95% dos problemas do dia a dia da população, ali sim, esses profissionais possam levar a população e aos pais das crianças, principalmente das pessoas que não têm ainda o discernimento total a respeito das situações, para que levem e que façam a prevenção de doenças. Obrigado. Esta presidência suspende a presente sessão até às 15 horas para a retomada dos trabalhos com o horário destinado aos partidos políticos. Está suspensa a presente sessão.